primeiro lugar, queria saudar os senhores e senhoras prefeitos e os demais servidores municipais que estão envolvidos nessa pesquisa. Meu nome é Evandro Oliveira, eu sou gerente de dados e estatística do Instituto Mauro Borges e eu sou o responsável técnico pela condução dessa pesquisa, que está sendo feita em parceria com a ALEGO, né, a Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Organização dos Municípios, da AGM e da FGM. Né. Nessa oportunidade, eu queria compartilhar com todos alguns questionamentos que eu tenho recebido nos últimos dias, durante o decorrer dessa pesquisa. Então, eu tenho recebido ligações, tenho recebido visitas aqui no Instituto e, basicamente, as dúvidas são semelhantes. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre essas dúvidas, que eu acredito que vai ser útil para todo mundo. O que significa o limite municipal? Como é que esse limite deve ser reconhecido e tratado? Até a década de 1970, havia um costume de, a cada 5 anos, ser feita uma revisão dos limites municipais e publicação de uma lei pela Assembleia Legislativa. Acontece que a última vez que isso foi feito foi em 1976, ou seja, 45 anos atrás. E os limites dos municípios que existiam naquela época foram consolidados através da Lei 8.111, de 14 de maio de 1976. De lá para cá, foram criados 75 municípios, e cada um desses municípios foi criado através de uma lei específica, né? E o problema é que cada criação dessa não levou em consideração que deveria ter alterado a lei original dos vizinhos que já existiam, né? Então, hoje, se a gente olhar os municípios que foram criados depois de 76, todos eles, de alguma forma, intervêm, pelo menos, na divisa de um município. Posso citar aqui, Goiás fazia divisa com Crixás, e aí criou-se Araguapaz. Então, Goiás deixou de fazer divisa com Crixás. Mas, se olhar a lei de Crixás e de Goiás, em ambas consta que são vizinhos. Mesma coisa, Anápolis, Goianápolis e Teresópolis, né? Com a criação de Teresópolis, Goianápolis e Anápolis, que eram vizinhos, continuam sendo vizinhos, e entrou um terceiro município na vizinhança, que é Teresópolis, né? O memorial descritivo, como eu falei, desde 76, que foi a última lei, mas os municípios foram criados, né, muito antes. Tem município do século XIX, né? E os memoriais descritivos são uma maneira de dizer, em palavras, a divisa do município, como é que é feita essa divisa. Então, muitas vezes são citados elementos geográficos, né, que são mais estáveis, por exemplo, os rios e córregos, as serras, os espigões, né, mas também não é raro encontrar memoriais descritivos citando fazendas, os nomes dos proprietários, e isso é uma coisa altamente mutável, principalmente depois de 50 anos, né? Então, além dessa linguagem que a gente poderia chamar de arcaica, nós temos também o problema da qualidade da informação, porque naquela época nós não tínhamos os recursos tecnológicos que a gente tem hoje, então os memoriais eles eram muito imprecisos, né? Não havia uma possibilidade de ter um detalhamento tão grande quanto o que a gente tem hoje, né? Então, a partir do memorial descritivo é que foram feitos os traçados dos limites, em cima das cartas topográficas que o Exército tinha produzido na década de 70. Então, o traçado do limite ele dependeu de uma interpretação pessoal de quem ia fazer o traçado, porque o memorial, como ele é puramente descritivo, ele escreveu no papel aquilo que está em campo, então pode ser suscetível de interpretações dúbias, né? Então, essa pesquisa que a gente está fazendo é exatamente para identificar
os memoriais descritivos de cada município, eles são fiéis à realidade, ou seja, eles descrevem corretamente a realidade. O traçado que está disponível no site do IMB ou do IBGE, esse traçado, ele está representando esse memorial descritivo do município. Então, esse é o nosso objetivo primordial da nossa pesquisa. Se o traçado estiver errado em relação ao memorial, a gente vai corrigir o traçado e vai ter o suporte legal do memorial. Caso o memorial esteja errado, ele não represente o que está em campo, ou ele cite algum nome que não é reconhecido ou que é contestado por alguma das partes, isso aí vai ser objeto de uma revisão da lei e ele terá que ser alterado, né? Essa lei terá que ser alterada. E aí, só depois da alteração da lei é que a gente vai poder fazer a devida correção do traçado. Ou seja, o nosso traçado ele tem que necessariamente ser suportado pela legislação vigente. Esse problema, ele começou a surgir, esse problema de traçado, começou a surgir nos últimos anos, 5, 6 anos atrás, a partir do momento em que foi necessário que os proprietários rurais fizessem os seus cadastros ambientais rurais, o famoso CAR, né? O CAR é uma autodeclaração para o Ministério do Meio Ambiente e o proprietário ele faz um levantamento topográfico e submete o seu cadastro, que, por sua vez, faz um batimento com as divisas municipais, né, que tem o IBGE e o IMB, e aí nós temos tido muitos municípios surpresos que determinadas propriedades que eles julgavam que estavam no seu território, na realidade estão no território vizinho, porque agora nós já temos limites com uma precisão muito melhor do que tinha naquela época, né? As consequências dessas propriedades estarem em locais errados, né, por conta da imprecisão dos limites, são que um proprietário, por exemplo, que está numa cidade, ele não consegue fazer um financiamento no banco se a escritura dele está em outra cidade. Por outro lado, os municípios que têm problema nas suas fronteiras, acontece muito de um município estar cuidando da população do outro município, está prestando serviços municipais, etc., para uma comunidade que não pertence ao seu território. Então, nessa pesquisa, a prioridade nossa é regularizar as situações de direito, ou seja, se o memorial está correto e se o traçado está correto. Contudo, existem algumas situações que a gente poderia chamar que são as situações de fato, que são aquelas que reconhecidamente o limite está correto, o memorial está correto, mas na vida real há uma intersecção de administração. Poderíamos citar Adelândia com São Luís dos Montes Belos. Existe uma porção do território de São Luís dos Montes Belos que o pessoal de Adelândia é que faz a gestão. E isso é do conhecimento de ambos os municípios, é consenso entre eles, pelo que me foi informado, de que essa situação deveria ser regularizada, contudo, ela não tem um respaldo jurídico, porque o memorial está correto e o traçado está correto. Então, esse tipo de situação, apesar de ser objeto também dessa pesquisa, para a gente ter conhecimento, nós achamos que essa situação é mais difícil um pouco de corrigir, porque ela depende de uma legislação federal, da Constituição Federal, que determina o rito para a criação, fusão, incorporação, desmembramento de municípios. Então, esse aí é um processo que precisa ter mais cuidado e é a cargo da Assembleia Legislativa, obviamente. Eu queria agradecer aí cerca de 110 municípios que já responderam o nosso questionário até hoje e solicitar aos demais que respondam esse questionário, porque é importante para nós e para todos os municípios e seus habitantes também. Então, nós contamos com a colaboração de vocês, desculpe,
e nos colocamos à disposição. Nos documentos que foram enviados, tem o meu contato e estejam à vontade para entrar em contato comigo. Muito obrigado.